Participa com a gente, Elaine? Sim, primeira vez. Bem-vindo, bem-vindo. Continuo com minha câmera com problema, eu vou ter que comprar uma externa, Sem problemas. Fique super à vontade, caso você queira interromper em algum momento, fazer pergunta, fazer alguma inserção de comentário. Eu vou tentando aos pouquinhos, a cada parágrafo, fazer uma pausa breve para a gente poder ter esse espaço para vocês conseguirem falar, então fiquem à vontade para interromper. A Vanessa vai me ajudando também com as notas de rodapé, as coisas que vão surgindo no meio do caminho e a gente vai seguindo. No momento a gente está na página... Oi, pode falar. Você quer que eu leia hoje ou você prefere continuar? Por mim, tudo bem. Tá, então pode ir. Uhum. Só se você tiver facilidade de deixar as notas de rodapé, acho que vai ser uma boa. Tem, já tá separadinho aqui. No livro físico, a gente está na página 35. Tem cartas a Fliss, 52. Tem uma nota de rodapé já no título. E eu vou pedir ajuda para o Bruno na palavra em alemão. Posso colocar aqui, Bruno? Ou você tem aí a palavra? Eu estou abrindo aqui. Qual página? 35, a nota de rodapé está onde? A nota de rodapé é a 10, está na 56 do físico. Mas quer que eu escreva? Eu escrevo aqui no chat. Pera lá. Qual é a nota de rodapé, o número? A 10. Não. Ih, doida, pera. É 10. Ah, então não tem, não. É que eu fui já numa nota de rodapé com a palavra em alemão, mas não é essa, é a 10. A 10 não tem palavra, não. Tá de boa. A pessoa. Gente, 9 horas da manhã. Tá difícil o negócio aqui. A numeração entre colchetes refere-se à seleção publicada em 1950 por Anna Freud, então, que é 52, né? O outro número refere-se à edição completa estabelecida por Mason, em 1985 e retomada na edição alemã de 1986, que é 112. Só explicando porque tem dois números, né, em relação à numeração das cartas. Vocês estão na carta Fliss 112, 52. em colchete. Isso. Exato. Perfeito. E eu acho, eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que essa numeração que a Ana Freud coloca é a mais conhecida e mais difundida hoje em dia, né? Quando se fala dessa carta, pelo que eu tenho assim de memória e de ouvir, é sempre referência à carta Fliss número 52. Esse 112 até me foi um pouco novidade, assim. Não sei se vocês têm essa mesma referência, digamos. Não, nunca reparei na sequência de números, para falar a verdade. Eu estou lendo uma tradução pela Imago das cartas do Freud para o Fliss, e tem essa questão da numeração. Aliás, não tem a numeração, segue uma ordem cronológica, mas eles omitem essa questão da numeração, e eu senti falta, né, porque, via de regra, eu vejo isso sempre se referindo a essa numeração, mas até onde eu sei, é mais conhecida essa elencada pela Anna Freud com a numeração. E essa carta 52, em colchetes, é uma das mais importantes, mas ele tem uma importância muito grande. Bom dia, Sara, bem-vinda. Bom dia, Sara. Bom dia, bom dia, bom dia. Tomar um cafezinho. Vamos lá? 6 de dezembro de 1896. O meu querido William, depois de ter hoje desfrutado de plena medida de trabalho e de rendimento de que preciso para o meu bem-estar, nossa, quanto 10 horas e 100 florins depois,
de estar morto de cansaço e espiritualmente bem disposto, quero tentar te apresentar de maneira simples um pouquinho da última especulação. Você sabe que eu trabalho com a suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas, na qual, de tempos em tempos, o material presente na forma de traços minêmicos sofre uma reorganização, uma reescrita, a partir de novas relações. Tem uma nota de rodapé e tem uma palavra alemã que eu acabei suprimindo. As palavras alemãs eu não vou me atrever a pronunciar durante a leitura. Se o Bruno tiver na tradução, quiser trazer para a gente também, mas tem uma nota de rodapé também aqui sobre a reescrita nesta, número 11. Uhum, sim. Traduzimos o termo, e aí a palavra em alemão, uns. Ah, não vou passar por essa. Traduzimos o termo em alemão por reescrita. Tomamos a liberdade de assim fazê-lo, tendo em vista o fato de não se tratar de uma nova inscrição, tomando o prefixo como um movimento circular. Entendemos que a palavra em alemão remete mais a um escrever com o já escrito, reescrever, do que uma nova inscrição. Só justificando por que eles escolheram traduzir ali o termo por reescrita ao invés de nova inscrição. O que cria uma complicação, né? Porque se escrita, ela tá, tem uma diferença entre o que é escrever e inscrever, né? Sim. Então, mas eu não o an no alemão eu não conheço, eu conheço mais o que seria zero. Mas me lembra, quando vai falar desse prefixo como movimento circular, que não impede necessariamente de pensar como reescrita, mas eu penso no palimpsesto. Sim. Como aquilo que você escreve continuamente sobre, vai tendo camadas, e essa é uma referência importante para o próprio Freud na dimensão arqueológica, né, do inconsciente, como essas sobreposições de camadas que vão se reescrevendo, né, talvez pensar o processo psíquico, talvez como rocha, sedimentação, e a gente sabe que para o Freud a figura do iceberg, a figura geológica tem sua importância, então camadas que vão se escrevendo. Agora, não vou entrar no mérito do escrever e inscrever, porque isso dá pano para manga, ainda mais pensando na contribuição do ensino lacaniano. Uhum. E até uma coisa que você estava falando sobre o contínuo, né? Me veio também essa coisa do Lacan sobre o dar a continuidade da própria banda de modos, que acaba sendo infinita, né? No fim das contas. E daí essa coisa da escrita e inscrever também me pegou um pouco sobre a diferença, mas é justamente isso, né? Vamos sair demais do texto para entrar em outra coisa. Sim. Retomando aqui, portanto, o que há de fundamentalmente novo em minha teoria é a afirmação de que a memória não está disposta em apenas uma, mas em várias camadas, que é escrita, com vários tipos de signos. Não tenho nota 12. Interessante usar a palavra signos, né? Uhum. E aí ele repete a palavra também em alemão aqui, particípio passado de baixar, pôr no chão, consignar, deixar por escrito. Então ele traz o significado, né? De dar baixa, assim, né? Particípio do passado de baixar, que é pôr no chão, consignar, deixar por escrito. Tentando entender porque a nota está nesse.
o termo, ele tem... Aqui muda muito, né? A palavra escrita, por isso que você leu. Uhum. Esse significado que ele está dando na nota de rodapé do porquê que ele usou essa palavra, tira o sentido do que ele usou necessariamente, né? Uhum. Então, Depois, tipo, acho que Sem- ele confundiu e corrigiu na nota. Sendo um pouco advogado do diabo, agora me vem um pouco essa dimensão da inscrição como um processo interno, que não necessariamente tem o registro, mas aquilo que inscreve, que demarca, algo dessa ordem. Mas, enfim, não sei, né? Não sei também, não quero definir o que é inscrição. talvez eu acho que faria mais, Nossa. pelo menos fez mais sentido para mim se a gente usasse o reinscrever do que reescrever. Eu não sei se eu complico ainda mais, mas eu acho que faz mais sentido, levando em consideração os próprios significados que ele trouxe aqui, para mim faz mais sentido reinscrever do que reescrever. Mas talvez inscrever mesmo, porque nunca foi inscrito, está sendo, tipo, foi captado, mas não inscrito. Daí o reinscrever remeteria ao já ter inscrito anteriormente, né? Então, mas é porque tá assim, voltar lá na frase primeira que ele usou, reescrita. Você sabe que eu trabalho com a suposição de que o nosso mecanismo psíquico tenha surgido de uma sobreposição de camadas, na qual, de tempos em tempos, o material presente na forma de traços minêmicos sofre uma reorganização. E aí, se a gente trocar por uma reinscrição, a partir de novas relações. Então, ela foi inscrita e ela vai sendo reinscrita conforme as relações novas vão acontecendo. Eu acho que acaba ficando mais adequado com o que ele trouxe de significado da palavra de pôr no chão, consignar, deixar por escrito. Participe do passado. Talvez, Entendeu? né? Sedimentar, né? Que é aquilo que a gente estava falando, sedimentar de você. Isso, porque aí você vai colocando mais camadas, aquilo não deixa de estar ali, mas ele é pressionado. Então, ele acaba perdendo determinada espessura, se transformando em uma, às vezes até em uma outra coisa, né? Se a gente for levar em consideração a química mesmo, a pressão pode alterar a composição de de um componente químico, né? Então, se você está colocando mais coisas em cima, aquilo alguma hora pode realmente alterar a sua química, trazendo uma referência de fora. Se Faz tornar sentido, outra coisa, né? Acho que sim. Postulei a existência de uma reorganização semelhante algum tempo atrás, afasia, para as vias que provêm da periferia do corpo até o córtex. E vamos por afasia. Freud refere-se ao texto sobre a concepção das afasias, que inclusive a gente está lendo também, às terças, 8h30 da noite, um pouco mais acordados. Publicado nessa coleção em 2013, essa é uma das raras passagens em que o próprio Freud faz menção à semelhança entre o estudo das afasias e seus trabalhos posteriores. Porém, acho que lendo agora, depois de um tempo, relendo no meu caso, mas que muita coisa que a gente encontra no texto, a gente vê reflexo na teoria mesmo, né? Apesar do Freud não remeter a esse texto, até porque é um texto muito médico, a gente vê reflexo dele na teoria depois de voltar nele e tentar destrinchar como a gente está fazendo. Eu acho isso interessante. Quantos desses tipos de escrita existem, eu não sei. Pelo menos 3, provavelmente mais.
Isso pode ser visto no diagrama esquemático abaixo, que pressupõe que os diferentes modos de escrita sejam também separados não necessariamente em termos tópicos, de acordo com seus neurônios portadores. Daí tem uma nota de rodapé com um termo em alemão. Sim. Freud concebe o aparelho psíquico como um sistema de escrita. E aí, talvez daí Lacan tenha tirado o inconsciente, né, como linguagem. Os próprios termos escolhidos mostram isso. Os efeitos ou a impressão do mundo exterior são dispostos como uma escrita. E posterior, reescrita, que é o termo que a gente estava falando anterior, do signo, que se modifica em traços de memória. Todos esses processos são da ordem da escrita. Se Freud insiste em caracterizar esse material como literal, está nos dizendo que o inconsciente, sistema de memória, tem como suporte a dimensão do escrito. Isso está também de acordo com a reorganização proposta por Freud nesse texto. Amiga, já li a nota de rodapé 15 também, que é a nota de rodapé Da figura 1. figura. E daí a gente faz comentários sobre. As siglas P maiúsculo, percepções. S minúsculo, P maiúsculo, signos de percepção. IC, inconsciência. Está escrito inconsciência mesmo, tá? PC, pré-consciência. CS, consciência. No original alemão, correspondem a W, WZ, UB, VB, BEW. Só dizendo o que significa cada sigla. Assim. Um ponto que eu acho muito interessante da nota de rodapé anterior, e até esse link, esse nexo, né, que, Tatá, você trouxe da relação com Lacan e da linguagem, que eu concordo, faz muito sentido, e que eu particularmente gosto, que no Freud isso em nenhum momento é separado, a linguagem ela nunca é separada daquilo ao qual a linguagem está processando algo, uma certa informação, algo que chega até um corpo e que tenta se escrever em linguagem, né? Então essa relação tensa entre corpo e palavra, entre o físico e o psíquico, né? Entre a linguagem e o para além da linguagem, o mundo que nos cerca, é muito interessante, porque aí tem essa dimensão de linguagem que ele vai buscar entender e dá um papel muito forte para a palavra, nos termos do Freud mesmo. Ao mesmo tempo, essa palavra ela não está desvinculada de um termo que remete a isso do exterior, que é os afetos ou a pulsão também. Mas a pulsão remete mais a algo interior, mas afetos como aquilo que está ao nosso redor e nos afeta, né? Afeta não só a palavra que eu dou, tipo, alegria, não, mas as coisas que fazem eu ficar num certo estado ou em outro estado, um pouco isso. O que há de externo no afeto, né? Digamos assim. O que há de externo nos constitui, né? Afeta. Uma coisa que você estava falando sobre que é interessante a forma como ele traz essa coisa do corpo, do como o que a gente vai percebendo tem esse afeto também ali na parte corpórea. Eu acho que vem muito me veio duas coisas na cabeça de relação, assim, de correlação, que é o fato de ele ser médico, e não somente o fato de ele ser médico, que na época médicos eram chamados de fisicistas. Então existe não só a coisa do físico enquanto corpo, mas o físico enquanto física. Qual é a correlação entre causa e efeito daquilo? E isso ele vai imprimir muito nos textos dele, não somente aqui, mas em outros textos ele vai colocar essa coisa de correlação causa e efeito. Muito, assim. Então, é também interessante pensar que, já que ele imprime uma causalidade, uma
relação causa-efeito, não tem como dissociar isso do corpo, porque vai ter um efeito no corpo. Então, pensar também psíquico sem corpo não tem como para um fisicista. Né? Então, acho que isso me veio na cabeça, assim, de pensar, cara, as pessoas que falam que não tem como ser separado. Não teria como, tipo, não faz nem sentido hoje, que a gente já sabe que não é, mas também já não fazia sentido para o próprio Freud, que ele mesmo já correlacionava isso com o físico, né? Então, não sei de onde que o povo tira essas leituras, né? Eu achei muito interessante que você introduziu um outro ponto que eu concordo muito, sobre a causalidade. Ou seja, Freud e depois Lacan, de um modo distinto, mas vão trabalhar a causalidade. Tem a causalidade psíquica, que não é a causalidade simples, com 10 mil aspas, da física, mas a relação de causa e efeito é constante. Em outras vias que não havia da física, mas ainda assim ela tem um papel importante, ela desempenha sua função de certa forma. E parando para pensar, fazendo vários parênteses para fora do texto, já volto. Mas parando para pensar, por exemplo, por que Lacan na academia mantém essa relação de causa e efeito, né? Que também ele retoma um pouco do que a ciência tem por pressuposto, que é traçar essa correlação de causa e efeito, né? Então, acho que a manutenção disso já nos diz o quanto de ciência existe. Se existe essa correlação causa-efeito, se existe a correlação corpo-mente, então existe também uma correlação de ciência nisso implicada, né? Querem comentar alguma coisa sobre a figura em si, gente? Até sobre o termo que a Vanessa falou, é inconsciência mesmo. O que eu terminei a leitura recentemente do projeto de psicologia científica, mas o que eu vou é trazer uma notícia que é muito interessante, porque ele está construindo essa tópica não, enfim, uma certa topologia do processo perceptivo, memória, e aí a palavra memória, não, a minha leitura, que não se refere apenas a aquilo que eu lembro de consciente, porque o inconsciente é memória. Então, de início, bagunçou um pouco minha mente, eu falei, como assim eu não lembro a memória? Aí que eu fui entendendo justamente a partir desse desenho, e aqui ele vai ganhando maior dimensão, do que, nos termos do projeto de psicologia científica, ele fala dos estímulos e dos investimentos de carga e descarga da percepção, signos de percepção inconsciente, e aí, o que eu acho que essa carta tem uma fresta para entender um pouco melhor o inconsciente comparado ao texto do projeto, é que lá não estava tão claro que até chegar na consciência já tinha Algo anterior. atingido o inconsciente, ou seja, tem coisas que nem atingem nossa consciência, mas atingem nosso inconsciente. E às vezes, até o exemplo que o Freud dá na interpretação dos sonhos, não lembro qual era o nome do caso, mas que tipo, tinha visto de relance um nome em frente a uma casa e não tinha se atentado nisso, e depois de muitas semanas falou, nossa, mas eu passo sempre, e eu percebi só hoje que tinha isso, né? Ou seja, é uma informação que chegou no inconsciente, mas não teve impacto, força, intensidade para ser uma percepção ou algo consciente na memória. Eu acho que isso é um certo avanço, ainda que a palavra avanço sempre tenha problemas, mas eu acho que é uma fresta que no projeto de psicologia científica ele não conseguiu ter, né? É um esboço, enfim, e aqui ele tem, e ele está construindo, então, uma leitura do funcionamento do processo psíquico, e eu acho isso fascinante. Tem uma outra coisa que toda vez que eu vejo essa imagem eu penso, e faz sentido, porque a gente estava falando sobre como houve a manutenção de tudo que já tinha sido escrito em Freud quando Lacan entra para trazer a teorização dele, e eu olho para essa imagem e eu não consigo não pensar em cadeia de significante. É muito, para mim, é o exemplo claro de que ele está tentando pegar essa relação causa-efeito que o Freud está descrevendo aqui,
e que o Freud dá como exemplo nessa figura esquemática, e ele vai lá e transcreve como uma cadeia de significante, porque aqui o Freud está dizendo, existe algo anterior à consciência, então existe um algo anterior à palavra que foi proferida também, na hora da gente fazer essa cadeia de significante, então existe um significante anterior, né? Sempre vai existir mais do que um significante atrelado àquela... Gostei do termo que você usou, transcrever. Para o que a gente estava falando, é um termo muito interessante nesse contexto da carta, né? Uhum. Das camadas, uma transcrição. Também. Uhum. Eu estava pensando na transcrição da teoria para Lacan, mas a transcrição do que houve de percebido no próprio inconsciente é transcrito, né? E passa por um filtro também, né? Porque a gente não consegue transcrever exatamente o que foi dito, por exemplo, né? Quando a gente pensa, por Vai exemplo, nos precisar de... seminários que foram transcritos, e isso tem um problema, porque cada um ouviu uma coisa, aquilo que eu sempre trago também, né? A gente sabe o que a gente fala, mas o outro recebe a partir das referências que ele tem. Então, a transcrição já passou por isso, né? Já passou por um filtro. Esse filtro. Então, sim, assim, algo que chegou no inconsciente passa por um filtro nosso para que a gente coloque isso numa teoria ou num processo consciente, ou enfim, qualquer outra forma de transformar isso em conteúdo. Eu pensei num exemplo E que a até gente está indo lá. Estamos saindo já há muito tempo do tempo. Eu pensei num exemplo que me faz pensar até o porquê que a gente não consegue necessariamente manter aquilo que chegou e por que que a gente faz esse filtro, que é a transcrição do próprio DNA. Você vai ter as fitas de RNA que elas não conseguem nem ser lidas, tipo, você não consegue, não suporta enfrentar aquilo. Então, vai existir um filtro decodificador de RNA, que ele vai passar toda a fita do RNA, que é o mais puro que chegou, é o primeiro que veio, mas que tem todas as letras correlacionando com as letras que vão formar o DNA depois. Então, de alguma forma, existe essa relação de causalidade também, mas não seria suportado pelo sujeito viver somente com RNA sem as transcrições. Não seria suportado por esse sujeito a gente ter as percepções e absorvê-las e tratá-las e vivê-las como elas chegaram, sem esse filtro, porque muitas coisas a gente não dá conta. Então, para dar conta, é necessário que haja uma certa transcrição daquilo a partir da nossa vivência. E por isso a singularidade de cada sujeito, né? Não tem como todo sujeito passar pelo mesmo filtro, porque o filtro é individual. Me veio uma coisa, um pensamento que por mais... Vamos fazer o comentário e voltar para o texto depois, senão a gente vai ficar aqui eternamente. O ponto, por mais que exija um desejo, vou chamar de desejo, de fidelidade, vou pegar o texto, transcrição de um seminário, transcrição de uma ata, de um encontro, etc. E tal. Por mais que haja todo o esforço de fidelidade, é uma fidelidade sempre infiel, né? É da própria natureza. E o que acho que isso é interessante, e aí me veio à mente quando você falou da cadeia significante, foi pensar que o impasse e, ao mesmo tempo, a beleza da vida é esse a mais e a menos que tem. Porque uma transcrição sempre coloca um pouco do sujeito que está transcrevendo, e aí pensando já em termos de sujeito, e menos também. E aí é nesse mais e menos, sempre um pouco mais e um pouco menos, que as coisas, enfim, vão surgindo, um pouco essa coisa do desentendimento. Aqui eu fugi. De transferencial, né? Muito bom, muito bom. Continuando ali abaixo da figura, P são neurônios em que se originam as percepções, às quais a consciência se liga, mas que em si não retém nenhum vestígio do que aconteceu. Vale dizer que consciência e memória excluem-se mutuamente. Olha só. Nossa. Interessante, né?
Uhum. Bem interessante, na verdade. Não, eu não sei se necessariamente toda vez se excluem, né? Mas acabam se excluindo. Um comentário que pode ser pertinente, eu não conheço muito do alemão, a palavra expor para vestígio, mas uma coisa que o Lacan vai ficar siderado no projeto de psicologia científica é que ele vai falar não vestígio, mas traços. Ou seja, esse mundo externo cria traços que nos estruturam. E essa coisa do traço é um elemento muito importante para o Lacan, no seminário 7, eu acho. Ele vai falar muito sobre o projeto de psicologia científica e ele vai elencar esse ponto. Não sei se expor pode ser entendido também como traço, ou o próprio Freud que mudou de traço para vestígio. Evidentemente tem aí um ponto de contato, claro, né? Mas até que ponto é a tradução ou uma variação do Freud, eu não sei. Enfim, mas só... Eu acho que pode ter sido justamente o contrário. Ele primeiro veio como vestígio, depois, ao ir prosseguindo com a teoria, ele troca para traço, porque caberia mais. É que o projeto é de 1895, um ano antes dessa carta. Tá. Então, isso aqui já é pós. Tanto que no Freud, a gente vai terminar o projeto de psicologia científica e depois vai para essa carta, né? Porque eu estou fazendo uma certa cronologia dos primeiros textos. Tem uma coisa que me vem aqui quando diz vale dizer que consciência e memória excluem-se mutuamente, é que quando chega na consciência alguma coisa já ficou de fora, né? Do que te atravessou, enfim, do que você teve de percepção. Então, aquela coisa do a consciência não é toda, a verdade não é toda, né? Eu acho que é meio por aí, assim, que alguma coisa já ficou de fora, então não dá para você dizer que eles são iguais. Total. É irônico como isso vai no sentido. A gente toma como memória, em geral, aquilo que a gente lembra, né? Vai contra o senso comum, né? É, Caso. isso faz todo sentido. Seguimos. SP. SP, signos de percepção, são o primeiro modo de escrita das percepções, totalmente incapaz de produzir consciência e organizado a partir de associações por simultaneidade. IC, inconsciência, é o segundo modo de escrita, disposto a partir de outras relações, talvez causais. Traços IC corresponderiam, talvez, a lembranças conceituais e seriam, da mesma forma, inacessíveis à consciência. Antes de ler a nota de rodapé, aqui no SP, organizados a partir de associação por simultaneidade, me vem a associação livre, né? Então, são os primeiros modos de escrita das percepções. Quando ele fala que isso se organiza, não é capaz, não produz consciência, e se organiza a partir de associação. Então, ele só vai conseguir colocar algum sentido se for sendo associado a outras coisas, né? E uma coisa que é interessante, vocês estavam falando de vestígio e traços, o próprio Freud faz essa mudança aqui no texto, né? Ele usou vestígio anteriormente e usa traço e C aqui embaixo. Vou para a nota de rodapé 16. Note-se que Freud faz uso da forma inconsciência e não ainda da forma que se tornaria célebre, o inconsciente. O mesmo vale para a instância seguinte, a pré-consciência. Por essa razão, não empregamos aqui a consagrada sigla ICS, inconsciente, mas apenas o IC. Eu ia comentar justamente esse ponto, Vanessa, que eu acho que é muito. Eu acho que a associação livre está aqui, mas até pensar, no sentido mais básico, o que é uma associação? Ou como se dá uma associação?
né? Porque essa é uma palavra que me intriga. Inclusive, um dia eu vou querer ver da onde que o Freud tirou essa discussão de associação, enfim, que vai ser fundamental, associação livre, a regra básica. Mas o que Então, eu acho que eu vou pelo caminho, vou usar um pouco do que a Tatá trouxe lá da inscrição do DNA. A associação ajuda a gente a fazer, na minha leitura, tá? Posso estar errado. Mas para mim, quando a gente fala de associação, eu penso em algo que não dá para ser suportado puramente. Então a gente vai juntando com outras coisas. Sabe aquela coisa da metáfora de querer dizer uma coisa com outra, para que isso não seja tão, para que o furo não fique tão Não, eu concordo, mas isso é marcado. feito. O ponto, e aí, por exemplo, tem uma passagem do Spinoza, que, lógico, eu estou saindo do Freud, mas isso talvez ajude, não sei. Mas ele vai falar, quando você for afetado por uma coisa e você viver, deixa eu ver exatamente as palavras, porque quando você sente, se a mente uma vez foi afetada por uma coisa e você revive esse afeto de uma alegria, mas junto com tristeza, você vai recordar, associar alegria e tristeza junto a uma mesma ocorrência, né? Por exemplo. E o que isso me faz pensar, né? Me faz pensar quando ele fala de associação por simultaneidade, ou seja, precisa ter algo em comum. Por exemplo, se eu associo, se existe uma associação de ideias, de sentimentos, é porque tem algum ponto em comum, né? E aí, por que eu penso isso? Na associação livre, a mentira, o que o Freud vai falar do próton-pseudos, né? Por exemplo, a fobia em relação àquela loja, mas não é a loja, mas é também a loja. Mas não é o fato da loja em si, mas o que aquela loja representa. Ou seja, tem elementos em comum. O retorno do recalcado por associação livre, pelo menos parece ser a aposta do Freud, é reconstituir por essas associações que o recalcado pode submergir, né, num sentido aí tópico, né, de inconsciente e que aparece. Então, eu penso, bom, o que permite que haja associação de A com B, de uma coisa com outra, é ter elementos em comum. Ou seja, uma simultaneidade espacial, temporal, lógica. Daí, quando ele fala por simultaneidade, eu pensaria como um elemento em comum, para simplificar. Ou seja, algo que existe em ambos. Porque se não tem absolutamente nada de comum entre A e B, como que A pode se associar a B? Que é um princípio da lógica básica, né? Você só associa, você só liga coisas que têm em comum, coisas que não têm nada em comum, elas não podem partilhar algo. Então, um pouco esse raciocínio, um pouco de lógica, eu falo, então isso que você falou, Vanessa, faz muito sentido, mas me parece que é porque há esses elementos em comuns que permitem a associação, que vão sendo desvios, ou, no termo do Freud, os deslocamentos. Uhum. Tem um ponto que eu Só queria dá para associar colocar. alguma coisa que se conecte, que tenha um formato parecido. Eu uso sempre uma analogia com. Lembra daquele. Quando a gente é criança, a gente tem aquele brinquedo de várias formas, formatos. Você tem que encaixar o triângulo no buraquinho do triângulo, o quadrado no buraquinho do quadrado, enfim. Só que, dependendo, às vezes você consegue encaixar um que é parecido, mas não é exatamente a mesma forma, num buraco contrário, né? Os brinquedos mais antigos, talvez isso fosse mais fácil, né? Porque não eram tão, enfim, milimetricamente calculados. Mas, às vezes, você consegue colocar o triângulo no quadrado de alguma forma ali. Mas por quê? Porque eles têm coisas em comum, que são as arestas, por exemplo. Ele tem uma reta que, se você encaixar, de repente, no lugar certinho, você consegue colocar o triângulo dentro do buraquinho do quadrado. Então, eu acho que a associação acontece meio por aí também, sabe? Eu sempre faço essa ligação que me ajuda a pensar. Eu acho que um ponto que eu queria colocar é que o Bruno trouxe a associação por simultaneidade, mas como similaridade, não simultâneo.
Quando eu penso associação por simultaneidade, eu penso, porque ele está falando de percepção, signos de percepção. Captou os signos, a associação acontece de forma simultânea, tipo tradução simultânea, Faz sentido. né? Tipo, não existe essa barreira de depois eu vou associar. Associação por similaridade que vai acontecer lá na análise, que é a associação livre e tudo mais, daí eu acho que é mais por similaridade. Que daí é o que o Bruno estava comentando. O simultâneo, eu acho que é muito mais esse negócio de tradução simultânea mesmo. Assim, de tipo, eu tive a exposição a um signo que eu percebi, que foi percebido, que foi captado, e aquilo, naquele exato segundo, já me remete a algo. O que eu não sei, por que eu não sei. O porquê eu vou associando livremente depois e fazendo Acho que essa correlação, né? Mas eu acho que acontece também na análise, porque às Sim. vezes você. E aí acontece muito com, por exemplo, o ato falho, ou alguma coisa que você fala sem perceber, e aquilo te liga automaticamente Uhum, a um outro ponto. Então, acho que uhum. acabam Eu acho que acontecendo. não existe o simultâneo sem o similar, nesse ponto da associação, assim. Não tem como desligar um do outro. Sim. Porque acho que você corrigiu, porque eu extrapolei, porque está falando dos signos de percepção, né? Uhum. E aí eu pensei algo que eu acho que faz sentido, mas não estritamente para o signo de percepção. E aí Ele quando você traz... explica, mas não identifica o que está ali, né? Ele vai explicar. Diga, Elaine. Fala, Elaine. Foi, aqui quando você falou da tradução simultânea, é uma coisa muito simples que eu vou dizer, que só foi um pensamento, que mesmo a tradução simultânea, ela não é literal, ela fala a partir do outro, né? Ou quando você escuta, por exemplo, em inglês, que é a língua que eu falo, eu vejo muito acontecer isso. Você está vendo um programa na Globo que eles fazem tradução, o tradutor fala uma coisa totalmente diferente do que a pessoa falou, né? Então, não sei lá, pensei sobre isso. Já passa por uma transcrição, que era a discussão que a gente estava falando antes, né? Um filtro de quem está traduzindo. Eu ouvi há pouco tempo atrás, de quando você está conversando e tem um tradutor no meio, não são duas pessoas conversando, são três, né? Então, eu acho que na tradução simultânea isso acontece. Você não está conversando diretamente com o seu interlocutor. Você está conversando com alguém que vai ler aquilo e vai passar da forma como ele entendeu para o próximo. Então, se já tem uma falha de comunicação entre eu e você, que falamos o mesmo idioma, e estamos falando diretamente, imagina quando eu falo com alguém que entende o que eu digo e tenta passar para uma outra língua. Então, é bem isso mesmo que você trouxe, Elaine. Tem, de toda forma, qualquer transcrição acaba tendo uma tradução, Uhum. né, para o nosso próprio idioma, que a gente sempre fala da gramática do sujeito dentro do setting. Então, vai ter uma tradução daquele conteúdo também para aquela gramática daquele sujeito, porque ele conhece, para que ele tem de vivência, enfim, não tem como se abster disso, né? Mesmo sendo uma tradução quase que literal, ela não acontece, bem que a Elaine falou. Vou fazer uma analogia completamente, não sei se talvez eu esteja Vai. viajando, mas a gente pode dizer, será? Pensei nisso agora, que dentro de uma análise o tradutor é a transferência, né? Porque o meu analista fala alguma coisa e eu vou entender